no capítulo 3 de João. O Evangelho de João, capítulo 3, irmãos. Vamos à leitura. O título dessa passagem bíblica do Novo Testamento, vocês sabem, irmãos, que é importante a gente fazer essas observações, né? Foram os cristãos que dividiram a Bíblia em capítulos e livros e versículos, sabe? A Bíblia já existia antes dos cristãos até Malaquias, de Gênesis a Malaquias, é tudo emendado, assim, emendado, um livro, uma coisa na outra. São separados por livros, né? Cada livro tem seus rolos de livros, né? Na tradição dos judeus, mas as Bíblias dos judeus não tinham versículos, agora não sei se tem versículos e capítulos. E Deus iluminou os cristãos para que, fazendo isso, ficasse mais fácil para localizar passagens, né? E o Novo Testamento não está na Bíblia dos judeus, eles param em Malaquias. Só os cristãos têm emendado no Velho Testamento o Novo. Para nós estamos vivendo o Novo Testamento. E essas palavras que aparecem, esses títulos que aparecem separando os capítulos e as passagens bíblicas, foram os teólogos, os estudiosos, os tradutores, principalmente os da Igreja Católica, que colocaram esses nomes nos parágrafos. E tem um título que diz assim, que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Esse assunto o senhor trouxe aqui nessa noite. Vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Vamos parar aqui, são estes versos. Digam todos comigo? Amém. Amém. Se vos falei de coisas terrestres e vocês não creram, como vocês vão crer se vos falar das celestiais? Amém. Quando fala aqui que o Senhor Jesus vai instruir uma pessoa importante de Israel, chamada Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Ele era príncipe, significa ele era um dos principais judeus. Os judeus tinham uma elite de homens importantes que eram conhecidos no país inteiro. E Nicodemos era um desses homens. Sempre houveram pessoas que se destacaram nas sociedades, em todas as sociedades. A gente ouve falar assim das nações, por exemplo, na Bíblia, quando nós lemos a respeito da Babilônia, dos assírios, da Síria, a gente ouve falar do rei. Mas um rei não conseguia governar sozinho. Ele tinha ele tinha um grupo de conselheiros que, quando ele precisava de discernir melhor, assim, com um melhor entendimento qualquer assunto, ele chamava aqueles conselheiros para que aqueles conselheiros, junto com ele, tomassem uma decisão. Esses eram os seus principais. Os principais dos judeus, Nicodemos era um deles, e ele era da elite dos fariseus. Os fariseus eram exímios conhecedores da Bíblia, conhecedores da palavra.
E os judeus convertiam pessoas, pregavam o Velho Testamento, a lei de Moisés. E muitos de outras nações se convertiam ao judaísmo. Eles tinham também a prática da pregação e de converter, de conversão de pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês que são habilidosos com a Bíblia, vão lembrar de um mordomo mor da rainha de Candace, dos etíopes, chefe, superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia. Ele era um convertido ao judaísmo. Ele veio lá da Etiópia até Jerusalém, fazer adoração, fazer louvores, até um pouquinho de terra ele levou para lá. Para quando ele se ajoelhasse para orar, ele orasse em cima da terra que ele estava levando lá, que era a terra de Israel, do Deus de Israel. Então, havia isso. E esses principais, eles eram habilidosos com as escrituras. E eles sabiam muito bem o que os profetas haviam dito, haviam falado. E para eles, com aquela habilidade, aquele conhecimento literal deles, literário até, de ler bastante a Bíblia e de orar muito, não, eles não eram totalmente carnais, eles também tinham espiritualidade, os judeus. E Deus fez muitas obras com eles. No Velho Testamento não tinha Jesus. Ele aponta para Jesus, tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Mas nós não podemos desprezar todas as passagens que o Senhor fez obras, entre eles haviam profetas que falavam pelo Senhor. O Senhor usava dos profetas, a boca dos profetas era a boca de Deus, Deus usava da boca daqueles homens. E houveram obras maravilhosas, estando no Velho Testamento, se relacionando com Deus, e era a construção, era o princípio de todas as coisas. Elas iam culminar lá no Novo Testamento, para que todos chegassem no Novo Testamento juntos e enxergassem que tudo aquilo que tinha acontecido no passado, quando o apóstolo fala que aquilo eram sombras dos bens futuros, que eles não entenderam isso, e quando eles chegassem juntos no Novo Testamento, todos os judeus se converteriam ao Senhor Jesus. Mas houve resistência, houve questionamento, porque o Senhor Jesus, com a sua humildade, surpreendeu demais os judeus, decepcionou demais os judeus. O que eles esperavam do judeu, do Messias, do Salvador do mundo, eles tinham uma esperança politizada, eles tinham uma esperança de peleja, uma esperança de guerra, uma esperança de contenda, uma esperança de briga, uma esperança de reinar, sabe, irmãos? Isso é muito difícil. Essa palavra tinha que ser pregada assim com bastante cuidado nessa noite, e ela demoraria muito para esclarecer de verdade toda essa tendência que a carne humana tem de ceder ao assédio de poder, a essa sede de acessar poder, de buscar poder, de ir atrás de poder. E como vocês são espirituais, dá para parar por aqui, para vocês entenderem que isso está acontecendo agora, que nós todos estamos vendo coisas que estão nos decepcionando, porque pessoas não querem abrir mão de poder e querem conquistar cada vez mais poder, e ficam tão cegas que sendo tão inteligentes, não conseguem parar de dar tiro no próprio pé e pelejar por alguma coisa que não lhes é dado por direito, e que não é por esse caminho que se vai. O caminho da espiritualidade é outro. O caminho da espiritualidade abre mão dessa sede desesperada, incansável de poder, de conquistar coisas, de dominar pessoas, de reinar sobre pessoas, mesmo com pretextos de humildade. Não, aqui nós somos humildes, aqui ninguém manda ninguém, aqui não tem chefe, aqui o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, e não sei o que, não sei o que. Mas na verdade, o pastor Jesus Cristo consegue fazer pouca coisa se não for pela sua imensa misericórdia, porque os homens não vão deixar. Iludidos que estão pensando que deixam, mas não deixam. Então este fariseu, é importante essa palavra, eu não tinha planejado isso, o Senhor deu essa palavra agora, fala aqui diante do Senhor. O Senhor trouxe essa palavra agora. Este fariseu chega no Senhor com o coração quebrantado, com o coração que hoje muitos poderosos precisavam ter nas comunidades cristãs, que estão presidindo, liderando e sendo até passando por processos de repreensão. O Senhor anda repreendendo. Há um
momento, este é um momento de repreensão. Nós estamos vivendo um momento de puxão de orelha, de chamada de atenção. Observem como que esse homem chega no Senhor Jesus e ele fala assim: Rabi, bem sabemos. Parei aqui para você refletir comigo. Eu não sei se vocês apreciam, eu não, meu irmão, perdoa, o que Deus me dá é isso. O dom que Deus me deu é esse, sabe? E eu não posso imitar os outros irmãos, pular, gritar, bater, não, eu não posso aqui nesse momento. O que está vindo aqui agora para nós aqui hoje são instruções. O Senhor chamou minha atenção quando eu li aqui o título do capítulo que fala Jesus instrui. Parei aqui de novo. Jesus instrui Nicodemos. Jesus instrui a gente. Ele instrui. Ele está cansado de pessoas que não prestam atenção nas suas instruções. Ele está cansado de pessoas que passam por cima de suas ordens. Ele está cansado de pessoas que distorcem a sua palavra. Ele está cansado de pessoas que usam a sua palavra para enriquecer financeiramente. Não pensem só nos líderes de outras denominações. Não pensem só nisso, sabe? Existe uma outra moeda que circula entre aqueles que não ganham dinheiro, que não têm salários, que não são pagos para fazer o que estão fazendo. Essa moeda, o Senhor está falando dela desde o começo, é o poder, é a vaidade de governar, de administrar, de dirigir, de dizer eu sou aquele que toma conta daqui, eu tomo conta dali, eu tomo conta do mundo inteiro, eu tomo conta de metade do mundo, eu tomo conta da Europa, eu tomo conta da África, eu tomo conta, sou eu que presido aqui. Aquele fariseu chegou no Senhor Jesus e falou assim, ó, Rabi, bem sabemos que és mestre, vírgula, vindo de Deus, vírgula. Ele não foi lá assim para falar dele, só dele. Porque senão ele teria falado assim, Rabi, eu bem sei que és mestre, eu bem sei que és mestre, vindo de Deus. Ele não foi lá para falar dele, só sobre ele. Havia já um incômodo na elite dos principais. Como ele era príncipe, ele era um dos principais, os principais conversavam, se reuniam. Os principais falavam um com o outro, sabe? E foi um dos principais que sugeriu que todos os fariseus deveriam comparecer em todos os discursos do Senhor Jesus para achar defeito nele, para achar falha nele, para prendê-lo logo, para acabar logo com aquela conversa, para acabar logo com aquele movimento que Jesus causava no país inteiro. Porque o Senhor Jesus andou pelo país inteiro. E a meta era, peguem-no em alguma palavra, contra a lei, contra Moisés, contra César. Dá um jeito dele falar alguma coisa errada. Anotem, gravem o que ele falar. Achem testemunhas, porque ele vai tropeçar nas palavras. Porque eles não criam nele como o Senhor era o Messias. Eles pensavam que ele era uma pessoa comum. E desprezaram ir ouvi-lo para ver se ele era o Messias ou não, já que eles sabiam tanto sobre o assunto. Vocês estão entendendo essa palavra, irmãos? Por que será que essa palavra está vindo aqui na salinha do amor? Sabe? Talvez essa palavra pudesse ser pregada num templo onde houvessem mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, para que as pessoas entendessem e nós nos uníssemos como povo de Deus na terra para exigir isso em oração, que nos fosse devolvida a pureza, a simplicidade dos comandos, da liderança, da chefia, daqueles que enxergam o Senhor como Messias de verdade e pregam de cima para baixo a humildade. Pregam e vivam e ensinem a viver aqueles que estão para baixo. Porque não tem como falar que não tem gente lá em cima, porque tem. Porque é necessário ter. Mesmo que se façam de muito humildezinhos, mas eles têm que ter. Tem que dar o rosto. Nós não somos um grupo de fantasmas. Nós somos um grupo de cristãos que
que aparece, que somos vistos. Mesmo sem querer ser vistos, nós somos vistos. E a recomendação que nós temos não é de se esconder. A recomendação e a ordem que nós temos é uma palavra de 3 letrinhas, um verbo de 3 letrinhas, que fala assim, ó, ide por todo mundo. Ide por todo mundo. E pregai, e ensinai as coisas que vos tenho mandado. Então, quando esse homem principal dos judeus vai falar com o Senhor Jesus de noite, para ser mais difícil assim de vê-lo andando no sol quente pela rua, um principal, e o que esse principal está fazendo aí andando para a rua uma hora dessa? Ele foi de noite, certamente com a touca na cabeça assim, né? E meio escondidão assim, para falar com o Senhor à noite. E quando ele fala, Rabi, bem sabemos, significa que houve uma conversa entre os principais. E talvez essa conversa pode, não vou afirmar isso porque não está escrito na Bíblia, mas ela pode ter acontecido só entre os simpatizantes. E até aquele que mandou espionar para perseguir, para prender, para pegá-lo em alguma palavra, não tenha sido convidado para essa reunião. Porque tem pessoas que demoram tanto para enxergar que elas não são convidadas para as melhores horas, para os melhores encontros. Demora tanto para enxergar, se nega tanto a ter conhecimento, a abrir seu coração, que não são convidadas às melhores santas conversações, que não são convidadas às melhores orações, que não são convidadas aos melhores cultos, que não são convidadas às melhores comunidades que já estão adiantadas, evoluídas, servindo a Deus com a Bíblia na mão, sentindo a sua presença e comendo uma boa palavra. Eu não sei se quem está aqui nessa noite gosta de uma palavra desse tipo. Sabe, ela não é uma palavra para polemizar nada, para fazer polêmica. Ela é uma palavra para mostrar para você que no tempo do Senhor Jesus já tinha o que tem aqui agora. Acontecia o que acontece hoje. Já havia planos velados, escondidos entre aqueles que percebiam que o povo o amava. Era muito difícil falar mal dele na frente de todo mundo, porque ia chover pedra para o lado deles, porque eles apedrejavam por qualquer coisa. As pessoas criam no Senhor. E se você perceber no comecinho dos Atos dos Apóstolos, a multidão dos que creram era tão grande que ela amedrontava quem quisesse se levantar contra aquela obra que não tinha mais jeito de segurar. Ela já tinha sido feita. Então, nesta noite, esta palavra, para não aprofundar muito, para não confundir a cabeça de ninguém, o Senhor te fala, aquela obra que ninguém pode segurar que aconteça na tua vida, vai acontecer. Aquela esperança que você tem, que muitos estão cercando para não dar certo. Quem conseguiria parar essa esperança? Quem conseguiria parar essa obra que já está em movimento, evoluindo, como uma chaleira em cima do fogo alto, do fogão, sabe? E soltando vapor, e a tampa da chaleira vai voando, se não chegar logo ali no fogão para diminuir a chama dela, porque o Senhor vai passar por cima como um trator, o Senhor vai passar por cima, se fala assim, o Senhor vai empurrar, o Senhor vai aparecer, Ele vai fazer aparecer, como apareceu uma estrada no meio do mar, como Ele parou as águas do Jordão, como Ele arrebatou Elias numa carruagem de fogo. Você está entendendo essa palavra? Ninguém tira da cabeça dele aquilo que ele quer fazer, ninguém conseguirá oprimi-lo, ninguém conseguirá constrangê-lo, ninguém vai conseguir evitar que ele faça aquilo que tem que ser feito. Glória ao nome santo do Senhor. Nicodemos chegou temendo a Deus e se entregando seu coração nas mãos do Senhor Jesus. Nós bem sabemos que ninguém pode fazer aquilo que tu fazes. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Mestre, ou seja, nós estamos aprendendo com você. Nós estamos te ouvindo. E quando o Senhor fala, o nosso coração pega fogo, porque não são só palavras para massagear a tristeza que está dentro de nós e transformá-la em alegria. Não são palavras só para motivar a gente, não são pregações motivacionais, são pregações que nos confrontam com verdades que nós nunca tínhamos pensado, e elas só podem ter vindo como uma mensagem do céu. Tu és uma mensagem do céu, tu és aquele que havia de vir, e a gente não está conseguindo dizer para os outros que não querem saber disso. Então sempre a multidão estará dividida entre aqueles que não querem saber e aqueles que percebem e continuam juntos com aqueles que não querem saber, quietinhos. Isso é grave, aleluia.
Mas não esperava nunca pregar uma palavra dessa aqui na live hoje. Aleluia, na salinha. Mas aqueles que sabem estão juntos com os que não querem, bendito seja Deus. E os que não querem têm mais poder do que os que sabem e não podem fazer nada. Porque Nicodemos perdeu o seu poder. Porque para executar o que estava já dentro de seu coração, ele teria que arrumar uma briga entre os fariseus. Olha aqui, seu fariseuzão, eu não concordo com o que você está falando. Então cala a boca, você não é fariseu mais. Eu vou sentar você no ministério. Está entendendo? Eu calo você, Nicodemos. Nicodemos, irmãos, existem livros históricos que contam que ele viajava Israel inteiro dando palestra, ensinando a lei, palestras sobre a lei. Ele viajava de uma ponta na outra do país. Era um homem nobre, rico, tinha uma casa bonita, família, esposa, filhos. Está entendendo? Mas o coração dele queimou. Quando mandaram ele arrumar defeito no Senhor, ele não achou nenhum, ele achou os defeitos dele. Porque a palavra do Senhor Jesus foi um farol que ligou na cara dele, e ele se viu nu. Ele teve que ir de noite no Senhor com o coração na boca. Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Essa confissão de Nicodemos deixa bem claro que era difícil, era raríssimo naqueles dias de sequidão, de falta de pão, de falta de Espírito Santo, de falta de Deus, de falta de palavra. Era dificílimo, era impossível achar um homem que Deus fosse com ele. Porque se isso fosse fácil, Caifás estaria confundindo todos eles. Caifás era o sumo sacerdote. Tem alguém mais importante para Deus estar com ele do que o sumo sacerdote? Não. Mas Deus estava com Caifás? Não também. Deus esteve com os reis de Israel. Deus esteve com dezenas de reis de Israel. As pessoas percebiam que havia unção no rei. Havia unção no rei Davi, por exemplo. Houve em Salomão durante muito tempo. Mas Deus era com Herodes, o rei de Israel daquele momento? Não também. Herodes era um adúltero, um fingido, um falso, um pecador, sujo. Mas aí aparece um homem que ninguém consegue negar que Deus é com ele. E a liderança de Israel manda ele falar com o Senhor. Eles combinam entre eles, está acontecendo alguma coisa, para a gente não errar. Igual falou aquele advogado famoso, na hora que eles prenderam os apóstolos, depois de muito tempo, prenderam os apóstolos na prisão, e o anjo vai lá e solta eles. E aquele figurão nos principais também levanta e fala assim: para não sermos achados lutando contra Deus, solta os apóstolos, deixa eles irem embora. Vai que eles estão sendo instrumentos na mão de Deus. Gamaliel fala isso. Vai que eles são de Deus e nós estaremos lutando contra Deus. Havia temor no coração de alguns de lutar contra Deus. Se ele fala isso é porque já tinha gente lutando contra Deus fazia tempo e sentado em cadeiras principais, sabe? É muito perigoso ser principal. Está cheio de gente desejando ser principal, mas você está preparado para pagar o preço da principalidade? Está preparado para pagar o preço da medalha, da divisa, da coroa na cabeça? Está preparado para não se corromper? Porque muitos que eram uma raridade de espiritualidade antes da coroa subir na cabeça, se corromperam. Saul se perdeu. Saul rasgou as vestes de Samuel. Se embebedam com aquela outra moeda que não é dinheiro. Se embebedam com aquele outro papel que não é dinheiro. Se embebedam com seus nomes. Se embebedam com suas posições, com suas posturas, com seus lugares. E isso tudo vai apodrecendo de cima para baixo. Vai apodrecendo a obra, vai apodrecendo a comunidade, vai apodrecendo alguns corações que estão ao seu redor, porque alguns querem partir em defesa daqueles que estão se perdendo e acabam se perdendo também. E a isenção desaparece e as pessoas param de perceber que nós vamos dar conta pessoalmente das nossas obras, que a salvação não é
não, ela é indesculpável. Ninguém poderá falar por mim. Que o Senhor no tribunal de Cristo não vai perguntar para outras pessoas a meu respeito, ele vai perguntar para mim mesmo. E eu vou ter que responder as perguntas que ele me fizer sobre as obras e sobre as coisas que eu fiz, porque ele vai saber todas de cabeça. E se houverem 1000 perguntas para me fazer, eu terei que responder as 1000 perguntas para escapar do seu juízo, da condenação. E tem gente que perdeu esse medo faz tempo. Glória ao nome santo do Senhor. E está corrompendo outros que são simples e que são incautos e que não percebem o que está acontecendo. A situação está muito grave. O relógio do Senhor está acelerando. Os minutos estão passando depressa demais. A configuração dos assuntos mundiais está nos mostrando isso, que o Senhor vem depressa, que Ele vem logo. Irmão, pula hoje essa palavra de hoje, de você querer ouvir alguma coisa sobre a sua vida, sobre o seu carro, a sua casa, a sua enfermidade, confirmação, aquela palavra que vai te motivar você, que você é lindo, que você é uma bênção, que você é maravilhoso, que você é lindinho, que Deus ama você. Isso tudo você já sabe. Mas a Bíblia fala bem, o Senhor Jesus, esse justo juiz, falou assim, ó, gente, eu estou avisando vocês, é um aviso isso aqui, aquele que buscar primeiramente o reino do céu e a minha justiça, todas essas coisas pelas quais vocês estão reclamando aí, chorando, que são nada, são passageiras demais, o meu Pai que está no céu sabe que delas vocês precisam e Ele vos dará. E se isso já está resolvido, o que você vai fazer agora? Se tudo isso estiver resolvido, o que você vai precisar saber agora? O que você vai buscar para ter conhecimento agora? Se você já sabe que arroz, feijão, macarrão, luz, água, paletó, gravata, meia, sandália, bolsa, não vai faltar na tua vida. Carro não vai faltar, combustível não vai faltar. Se não vai faltar, o que você vai fazer agora? Você vai fazer o que agora? Para onde você vai? O que você tem para fazer? Ou acabou a tua missão? Ou já posso te recolher? Muitos estão falando de Deus me livre. Ainda não, eu não estou preparado, não estou preparada. Isso. Mas esta palavra hoje, irmãos, eu não imaginava na minha vida. Eu já preguei esse capítulo aqui dezenas de vezes, o Senhor já me deu essa palavra. Nunca tinha pregado isto deste capítulo. O Senhor está trazendo hoje. Está me privilegiando de estar com vocês. Gente selecionada pelo querer de Deus, que amou demais as vossas almas e vos trouxe aqui nessa noite, aqui na Sala Zoom, aqui no YouTube, para você ouvir essa palavra e acordar depressa e descolar da opinião dos outros e descolar, sabe, do jeito dos outros pensarem e passar a investigar o que você pensa sobre essas coisas todas, o que você pensa sobre sua própria salvação, o que você pensa sobre o Filho de Deus, o que você sabe sobre ele, o que você sabe sobre você mesmo e em que nível se encontra de verdade a tua própria salvação, se ele viesse agora e tapasse o seu nariz e fechasse os teus olhos e cruzasse os seus dedos em cima do teu peito. Quem você seria? Quem você é? Para onde você iria? Aleluia! Eu não posso negar essa palavra para você. Te falo, Senhor, nesta noite. Eu tenho que te encapuzar com essa palavra. Nicodemos foi lá, Glória a Deus, reconhecendo quem o Senhor era. Aí o Senhor explicou para ele sobre nascer de novo. Nicodemos, a tua situação está tão difícil, a coisa está tão preta para o seu lado, que você, do jeito que é, não passa na porta estreita. Você vai ter que nascer outra vez. Nada, eu não quero nada teu, nada que você é. A tua configuração diante dos meus olhos agora não serve para nada. Palestrante, importante, principal dos judeus, não sabe nada. Você não é nada. Sabe o que você precisa, Nicodemos? Você quer salvar? Você já entendeu a minha mensagem? Irmão, você já percebeu como que o evangelho confronta? Aquele homem que chegou lá, não, eu sou um dos principais. Eu sei a lei. Recita a lei aí, Nicodemos. Ele estava de cabeça para cima e de cabeça para baixo. Sabia tudo, de cor, na cabeça. Qualquer judeuzinho lá em Israel hoje, de 12 anos de idade, recita a lei na cabeça. Eu vi os judeuzinhos lá. Qualquer judeuzinho, aqueles cabelinho assim enroladinho, aqueles cachinhos. Qualquer molequinho de 12 anos recita a lei na ponta da língua. Fala tudo. Mas esses dias mesmo eu recebi um vídeo de um desses meninos
passando por uma irmã com a Bíblia aberta, numa das esquinas de Jerusalém, pregando a palavra, ele passa perto dela e puxa a saliva e faz plá no rosto da nossa irmã. E bate assim, ó, aquela cusparada do menino. Ela olha para o garoto assim, dá um sorriso lindo para ele, aleluia, dá um sorriso de cristão para ele. E ele vai embora todo nervosinho, porque ele aprende isso lá. É isso que ele aprende lá, porque ela pregava Jesus numa esquina de Jerusalém. E ela ainda leva um tapa de um senhor idoso no ombro, assim, deu um tapa no cabelo dela, assim, ele deu um tapa no cabelo dela. Eu chorei de ver esse vídeo. Você está entendendo essa palavra, irmã, irmão? Quão sério estão os nossos caminhos na presença de Deus? Quão sérias são as coisas para nós? Você já percebeu que nós não seremos poupados? Que não haverá tempo de nós nos desculparmos? Que não vai dar tempo de resolver nada lá na porta do tribunal? Na porta do tribunal, os advogados têm que chegar com as peças prontas, resolvidas, com as testemunhas todas alinhadas. Vem cá. Sabe? Se for falar mentira, ele ensina a falar mentira. Se for falar a verdade, ele ensina a falar a verdade. Mas não dá tempo de fazer mais nada na porta do tribunal. Esta palavra, eu não sei por que essa palavra, eu gosto de pregar a palavra que sela com a promessa. Eu gosto de pregar a palavra que o povo dá glória. Eu gosto de pregar a palavra que dá 5 mil visualizações para alimentar as almas das pessoas. Mas hoje é essa que veio, eu não esperava. É essa que está aqui hoje, me confrontando e confrontando vocês. Eu espero que vocês estejam sendo também confrontados e que tenha subido na garganta de todos nós um desgosto, aleluia, uma preocupação, um coração acelerado, algo que a gente possa fazer por nós mesmos. Eu não posso ajudar você, eu só posso vir aqui transmitir. Eu sou o mensageiro, não sou eu o cobrador, não sou eu o juiz, eu sou o mensageiro dele nessa noite. Nicodemos ficou decepcionado, ele se perdeu, ele era tão inteligente. Falou, mas como assim? Como nascer de novo? Como nascer de novo? Eu vou ter que ir para a barriga da minha mãe outra vez e nascer de novo? Olha a loucura que ele falou. E o Senhor olhou para ele e falou, mas Nicodemos, você é príncipe em Israel, você é tão inteligente. Na verdade te digo, sabe? E aí o Senhor começa a falar com ele assim, de vento que assopra para lá e assopra para cá. Não te maravilhes de ter dito, é necessário você nascer de novo. Você não sabe disto. Você não sabe disto. Você não sabe. O que eu estou falando aqui, ainda você não chegou nesse nível. Você está impressionado porque as coisas que eu falo confirmam tudo que vocês sabem a respeito de mim, do Messias, do meu Pai, da lei, da obra de Deus. É por isso que você está impressionado, porque você conhece demais a palavra e você percebe que a palavra bate com o que eu falo, não tem falha. E vocês não conseguiram achar defeito em mim até hoje. Até hoje ninguém conseguiu me apedrejar. Pegaram em pedras muitas vezes, mas as pedras caíram pelo chão depois de meia dúzia de palavras que eu disse no meio de multidões que queriam me apedrejar. Você está entendendo a palavra, irmão, irmã? Ninguém pega o Senhor Jesus. Ninguém pega de jeito nenhum, ninguém confunde ele, ele vai olhar para você com um olhar frio e vai cobrar e vai pedir e vai dizer para ele, vai te dar uma ordem. Mas que maravilhoso receber uma ordem do Senhor. Pede para ele ordenar alguma coisa para você fazer, te dar uma missão, encher a tua cabeça de uma palavra que você nunca ouviu na tua vida. Apresente para o Senhor o teu coração dilatado e seja humilde, seja simplesinho, porque é desses que ele gosta. Quando ele falou com aquela multidão assim, Pai, eu te agradeço demais, te agradeço muito, porque o Senhor ocultou estas coisas que eu estou falando aqui, complicadas dos sábios e dos entendidos, mas revelaste para os pequeninos, e cada um deles que está aqui está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo, porque o Senhor revelou para eles e escondeu dos outros. Será que Nicodemos ouviu essa palavra e foi lá correndo lá para saber por que o pai escondeu dele, a ponto de ele fazer uma pergunta ridícula para o Senhor? Ridícula. Eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe de novo? Significava que a cabeça dele estava fechada. Mas a tua não está. As nossas não estão. Porque nós estamos aqui nos sentindo até importantes nessa noite. Senhor, eu sou tão simplesinho, então você é importante. Eu sou tão humilde, então você é importante. Eu te amo tanto, então você é importante.
Parar de pregar. Palavra, tá boa já essa palavra. Já tá bom. O Senhor pergunta para ele assim: tu és mestre em Israel e não sabes disto? Você ensina aí, o povão aí, e não sabe o que eu tô falando? Não entendeu? Qualquer garotinho de 10, 12 anos aqui dessa multidão de simplesinho que tá aqui perto de mim, eu pergunto para ele, ele responde que você não sabe. Porque o treinamento não é intelectual, não é literatura. O treinamento, a transmissão das mensagens, das verdades, são coisas que se alojam dentro da alma e a alma cresce e a mente fica mais inteligente. Uma é a mente da gente quando a gente entra para ouvir uma palavra, e outra é quando a gente vai embora para nossa casa, levando dentro de nós aquilo que nós aprendemos e carregamos dentro de nós, que o Senhor depositou em nós. Que esta palavra fique depositada no meu coração, no teu e no nosso, e haja um despertamento para essas coisas todas. Porque foi muito bom estar aqui nessa noite, recebendo do Espírito Santo essas advertências, esses alarmes, essas coisas que estão sendo ditas para nós hoje, estão nos fortalecendo. Recebe em nome do Senhor Jesus. Deus seja para sempre louvado. Amém, amém, amém. Vamos fazer a oração de agradecimento a Deus em nome do Senhor Jesus.